O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, cá estamos de volta para continuar a senda pelos jogos da época anterior, depois de uma primeira parte em que fizemos o rescaldo precisamente da primeira volta, terminando com a vitória em Leiria e a conquista, o designado campeão de inverno para o Futebol do Porto, uma vitória saborosíssima do Sporting. Vamos então dar continuidade à época e vamos começar agora a segunda volta, que começou nos Barreiros e com uma vitória por 2-0. Mas, Prata, se tu aí nos teus apontamentos deves ter aí que foi um jogo complicado. Pelo menos estávamos a queixar bastante do Arte na primeira parte. É isto que me vem logo à memória. Eu acho que temos razão de queixa no jogo todo. Não sei por onde começar. Desde logo que o Eustáquio bagou-se no jogo com o Sporting e que jogou o Bernardo Folha, porque era o que estava disponível. Nessa altura o Bruno Costa já tinha ido para a equipa dele. Jogou um bocado. Exatamente, jogou até ser expulso, mas antes dessa expulsão já os jogadores do Marítimo tinham estado a distribuir porrada, de criar bicho, já podia alguns deles estar na rua. Portanto, a primeira expulsão acabou por sair para o Porto de uma forma um bocado injusta. Felizmente, o árbitro acabou por expulsar um jogador do Marítimo pouco a seguir, mas a verdade é que com essa expulsão do Bernardo Folha, que parecia ali claramente o L mais fraco, não é? Que era o gajo fácil de expulsar, e dessa expulsão foi expulso também o Vítor Bruno e o Sérgio Conceição. No caso do Sérgio Conceição, a expulsão, enfim, é mais do mesmo, mas no caso do Vítor Bruno é um bocadinho mais fora do normal. Então ali ficamos mesmo sem treinador e sem treinador adjunto. E, enfim, foi um jogo um bocado acidentado por causa disso. Depois acabamos por marcar por um jogador improvável, que foi o Wendel. Depois de estarmos a dominar o jogo a partir disso. E depois a lesão do Otávio, que depois fica algum tempo fora, não sei se alguns jogos. Na altura assustou um bocadinho essa lesão do Otávio, até porque acho que nessa altura ainda só estava 1-0. Portanto, mas acabamos por ganhar 2-0. A questão aqui é que nesta altura nós depois deste jogo, voltamos a ser segundos outra vez, porque o Braga empatou 5-0 em Alvalade e entretanto, portanto, voltamos a ser segundos. Eu acho que voltamos a ser ultrapassados lá mais para a frente, mas pronto, aqui voltamos a estar mais perto do Benfica, mais à frente do Braga, mas não mais perto do Benfica, porque o Benfica antecipou um jogo e andou aqui para 3 jornadas com 3 pontos a mais do que o que deveria ter e a pôr um bocadinho mais de pressão no nosso jogo. Este foi o primeiro jogo em que nós já estávamos a uma distância considerável, mesmo sem jogar, por causa do Benfica ter antecipado o jogo com o Arouca e ter ganho esse jogo. Passos. Acho Não que é me Passos. lembro. Acho que sim. Eu pensei que estava até a mencionar as duas situações, ou seja, este Marítimo que meteu hoje e que foi para a segunda, ou Passos a antecipar jogos e que foi para a segunda. Pensei que ias entrar nesse segue, mas... Olha, Podes ter razão, eu tinha a ideia que era Arouca, mas posso ter razão. Não, Sim. tinha a ideia de César Peixoto e não sei o quê, de umas bocas relacionadas com isso. Se Sim, calhar, sim. Também tenho essa ideia. Pedro, aqui nós já sabemos que acabamos a época a rasgar forte e feio no Wendel, mas eu penso que é a partir daqui que nós próprios no podcast vamos dizendo que este Wendel está melhor, não sei o que, não sei o que mais, e é aqui que o Wendel começa a se ingrar ali no lado esquerdo. É a ideia que eu tenho. Porque de facto é daí que tu tens, porque ele marca um golo. Não, exato. Não, mas lembro-me nos vários episódios ter ali 2 ou 3 seguidos, este Wendel está melhor, e não sei o quê, não sei o que mais. Lembro aqui de uma sequência de jogos e se calhar este pode ter sido o início, e sim, é olhar aqui para a imagem que está a aparecer, e tu parada teve referido do golo, e eu lembrar-me do golo de um remate à entrada da área. Sim, mas isso pode ser a estratégia do Wendel, não é?
porque nós também podemos ter a fazer essa. Eu acho que nós até os nossos governos usam muito isso, não é? Quando tu cais muito, cais, e depois partes de uma base muito baixa e qualquer coisa que tu faças a seguir, e pá, é um crescimento exponencial. E aquilo que o Vendel mostrou desde que chegou cá foi tão mal, que qualquer coisinha que ele fizesse este ano, então imagina um golo que estava a desbloquear um jogo complicado como estava a ser. Por causa eu lembro-me deste jogo que eu vi a primeira parte no trabalho e estava completamente passado com a arbitragem, não é? Nós conseguimos ter na primeira parte aí 3 expulsões, não é? E os Chegamos gajos chegamos a dizer o nome do artista? Acho que ainda não. Era o Fabrício, ver, certo? Pois. exatamente, Fabrício. E eles a dar porrada de meia-noite. Pá, aquilo foi algo inacreditável. E quando eu estava a chegar a casa, pronto, saí de trabalho, eu já estava cego e assim, este jogo vai ser terrível. Estou a chegar a casa e nós a ganhamos 2-0. Porque lembro, foi logo 2 golos logo no início da segunda parte. Portanto o Vendel aí marcou o primeiro, não é? Foi um bom chaviote, mas também com muita sorte à mistura, que eu acho que a bola passa pelo meio das pernas lá do gajo e vai sempre ao fugir do guarda-redes. É um grande gol, mas também com uma dose de sorte à mistura. Mas o que é certo, o Vendel em grande parte da época, já que estás a pegar nisso, deu a clara sensação que de facto estava em muito melhor forma do que no ano anterior, porque de facto defraudou completamente as expectativas, não é? Então partindo de uma base tão baixa, eu acho que nós temos uma expectativa muito forte em relação ao Vendel, por ter 7 anos no clube alemão e pensas, e pá, o gajo, apesar de dar aqui outra consistência, e depois vês, e é uma decepção enorme, lá está, porque as expectativas estão muito altas, para esta época, as expectativas estavam muito baixas, e ele lá conseguiu, pronto, até se surpreender em grande parte da época, mas não invalida daquelas paragens cerebrais como teve na final da Taça da Liga, como já falamos no último episódio, e depois na final da Taça, não é? Ali pelo meio acabou por ter, ou melhor, não é pelo meio, mas num ou noutro ponto acabou por estar ao mesmo nível do primeiro ano, quando foi expulso contra o Atlético, por exemplo. É o jogo do Gil Vicente, em que ele é completamente Certo. ultrapassado consecutivamente. Aliás, o Gil Vicente reentra no jogo pelas jogadas ali pelo lado do Vendel. Enfim, é uma solução muito aflitiva. Vamos dar então continuidade. O Prata falou bem aí da questão da lesão do Otávio, que preocupou um bocado com a lesão na Madeira. Recebemos o Vizela na semana seguinte acho que é na semana seguinte, até pode ser a meio da semana, mas é o próximo jogo. Ganhamos 2-0 e aqui a novidade são o meio campo, que é entregue a Uribe e a Gruitch durante o jogo todo. Estava aqui a conferir na ficha do jogo, embora ia passar a bola prata, mas o PIS foi porque fui ver quando é que o Gruitch saiu e só saiu aos 88 minutos, portanto tivemos quase os 90 minutos com os dois em campo. Tinhas notas deste jogo? Ou não, por isso é onde para passar à frente? Não, tinha essa nota de que voltou o Gruitch e o Evan Nilsson foi o primeiro regresso à Evan Saúde. Ele jogou uns minutos com o Marítimo, o regresso à lesão depois do Boa Vista. Acho que não, depois de se lesionar. Regresso da primeira, da segunda, este é o segundo, da quarta lesão. Não, este já é o segundo regresso, acho eu. Este já é o segundo regresso do Evan Nilsson. Mas lesionou-se, mas este é complicado porque acho que ele se lesionou outra vez neste mesmo jogo. A entrada de Vasco Sousa, a estreia, não é? Deve ser neste. Tens a estreia do Vasco Sousa, sim senhor. É tal situação da falha de médios. E tenho a última, pois o Bernardo Folha não podia jogar, não é? É isso. E depois tenho aqui uma última chamada de atenção, é que começou aqui uma tendência nos jogos em casa, que foi até o final do campeonato, ou das duas uma, ou vitórias muito curtas, ou vitórias curtas a resolverem-se perto do final. Portanto, aqui o golo da tranquilidade já é muito perto do final. Isto vai ser uma tendência durante toda a segunda volta do campeonato. E digo-te mais, a tendência já no jogo a seguir, porque foi uma eliminatória para a taça, com uma vitória muito curtinha em Viseu, por 1-0. Sim, mas aqui está a falar sim, eu sei, de jogos em casa, mas pronto, como aproveitaste um zerinho e Pires, lembras-te alguma coisa aqui da eliminatória de taça que nos deu acesso às meias finais, segunda vez que encontramos o Académico de Viseu
pelo caminho, depois da Taça da Liga, também nas meias finais, aqui nos quartos de final da Taça, e uma vitória em Viseu apenas por um gol. Tens ideia? Nem por Eu isso. gostava de me lembrar de alguma coisa do jogo de Viseu. Eu acho que foi um jogo até com alguma polémica. Não, polémica pelo fora, mais Eu acho que há alguns pelo. penaltis para nós. Não, Logo eu ia assim no dizer início, até pela não? polémica entre o Jorge Costa e o Conceição. Houve mais polémica fora do jogo do que propriamente dentro do jogo, com aquela. Com aquele bate-boca entre eles, que toda a gente fica a pensar, fosse, mas eles são tão amigos, eles devem estar a gozar connosco, devem ter combinado isto, de não fazerem comentários, não sei o que é, apresentamos chateados um com o outro. Mas o jogo propriamente dito, sinceramente até nem me lembro muito. Estou a olhar agora aqui para o 11, de facto houve aqui muitas poupanças, não é? Jogaste novamente com o Bernardo Folha, André Franco. Não, a Otávio não devia estar a 100% e deviam estar Eu aí. lembro-me do golo, acho que basicamente é a única coisa que eu me lembro, é uma volta ao lado. Do André Franco, sim, aquilo até rouba a bola de cabeça a alguém que estava para finalizar. Eu acho que ele se antecipa Provavelmente. e mete lá uma grande taulada. E assim foi um gol. Mas não me lembro. Não me lembro assim E essas poupanças, por isso está a falar na Champions, mas o jogo que se vem a seguir era jogo importantíssimo na altura e foi a vitória em Alvalade por 2-1. Franco acho que manteve a titularidade, mas Otávio deve ter regressado. O Não, Franco não, mas entra algo do género. é mais uma vez um jogo em que nos faltam um jogo importante da época em que nos faltam muitas peças fundamentais. Enfim, foi assim a época toda. É isso, vencemos sem Otávio. Enfim, E com o André Franco. E com o André Franco a titular. eu desse jogo lembro-me que nós até ficamos um bocado descansados com a atuação do Franco, mais por não tremer do que até pela produtividade ofensiva dele, mesmo assim a ajudar a fechar, porque a equipa passou aqui mais uma vez por grandes aflições. E o Gruitch não saiu. Foi E um o estranho. golo é um bocado feliz, o golo que acaba por decidir o jogo. Depois há os dois golos na compensação, mas um deles é muito bonito, o do PP, com um domínio e esse é um contender para os golos. Não sei se vocês pensaram neste golo, mas o golo do Uribe acaba por ser muito feliz, é uma tabela com um gajo de Sporting e fica na cara do golo, mas depois é uma E boa finalização depois da tabela. Não, depois a finalização é muito boa. Aliás, o Uribe este ano fartou-se de marcar golos importantes. Na Luz e em Alvalade só esses. E os cacetes também importantes, como os do Gil Vicente. Pois, isso aí é o jogo, é a grande mancha na época do Uribe, que até foi mas vê quem é que entrou nesse jogo. Foi Manafá, Carmo e quem foi o? Martínez, ok. Martínez. O Martínez que faz assistência para o PP. Parecia que estávamos a gozar com eles. Manafá, David Carmo, Deus me livre. Aqui outra coisa que este jogo, enfim, notou-se um bocado, acho que só aqui é que acertamos calendário. Com o Benfica, que estava com aqueles 3 pontos de vantagem, eles já, portanto, entramos já a 8 pontos, não é? E isso pôs alguma pressão no nosso resultado. Tínhamos que ganhar em casa do Sporting, que, apesar de tudo, é um campo, apesar de tudo, não, é mesmo, estatisticamente, é o pior campo para nós jogarmos em Portugal, não é? Historicamente, estatisticamente, tudo. Em termos de arbitragens, sim, é pior. Quer dizer, Alvalade junto com o novo Alvalade. Portanto, não. Acho que é mais o novo Alvalade. O antigo, mais ou menos, de cabeça, e dos anos 80 e 90 tens várias vitórias. Tens as vitórias dos livros do Celso, do Geraldão. O gol do meio campo de Jorge Couto, o Domingos a marcar e a festejarmos lá, o Domingos no Batatal. Sobretudo o Domingos, este Alvalade é um bocado de mito, pelo menos com o Conceição, acho que isso é um bocado de mito. Acho que Conceição só tinha já em Cotiquinho. Quer dizer, para o campeonato, há aquela vitória para a taça no ano passado. Há muitos empates.
A ideia é que nós fazemos maus resultados, mas eles também Eu sei, fazem, vocês criam normalmente. outro salão de festas em Lisboa, não é? Mas não pode ser sempre, não é? Não pode ser tudo. E agora já há mais, não é? Para o ano, Sim, Jesus. ultimamente o Conceição até o Pisa até pode ter razão. Até fazemos piores resultados em Braga do que em Alvalade e na Luz. Mas, se formos ver. Mas a questão aqui é que pronto, é um estado complicado, já estava aos 8 pontos, havia aqui a tensão de os deixar fugir mais uma vez e acho que enfim, e aqui continuamos as lesões de jogadores importantes, já estávamos sem Otávio, acho que acabamos este jogo com mais 2 lesionados, que é o Galeno e o Uribe, que não jogam no jogo seguinte. Foi aqui, o jogo seguinte é o auge das lesões, o jogo em que acho que temos mais jogadores nos taleiros. Vamos então lá ver o próximo jogo, que como o título pelo menos que tu dás, vamos ler já agora. Por Arames, vitória por 1-0 frente ao Rio Ave. Mais um jogo, mais um ensaio à fiabilidade cardíaca das bancadas, enquanto a enfermaria não ficar mais desimpedida, parece estarmos destinados a isto. O problema é que vem aí as Champions. Siga com coragem. E pronto, vamos lá ver então a ficha de jogo que estás a falar, ou já tens os apontamentos para queiras destacar? Sim, acho que os que faltam, neste jogo os que faltam deve ser Galeno, Evanilson, Uribe e Otávio. São logo 4. Jogo que são estes. Já confirmo que este aqui empancou. Porque entretanto houve vários jogadores que foram entrando, sair, não sei o quê, mas este aqui foram logo 4 concentrados. É óbvio que nós estávamos um bocado, tínhamos aqui um grande grau de cagaço, porque vinha aí a eliminatória com o Inter e que acabou por ser muito afetada por estas lesões, sobretudo pelo facto de grande parte destes jogadores praticamente nem treinarem antes dos jogos com o Inter. E foram todos titulares. Não sei, talvez o Evanilson não, no Inter. Agora estou aqui com alguma falha no computador a nível de 0-0. Mas vamos continuar então. Não és o único. Não? Não seja, não. Deve estar a ser algo de um ataque cibernético. Mas quem decidiu esse jogo foi o Martínez com aquele, acho que é cruzamento do Wendel e um toquezinho artístico do Martínez lá para dentro, ao primeiro posto. Foi um golo bonito, mas foi a melhor coisa do jogo. E no final sofremos muito e houve uma grande oportunidade do Rio Ave, muito Rio Ave, sim. Lembro-me disso. Voltamos aos jogos sofridos. Certo. Temos então um jogo em Milão. Jogo que termina com 1-0 para o Inter e também terminou depois, posteriormente, com a nossa eliminatória, mas foi um jogo em que nos primeiros 75 minutos estivemos bem e tivemos muitas oportunidades e claro que morre ali com a expulsão do Otávio, mas pronto, e depois recordamos o Inter na final, dá aquele amargo ainda maior, porque temos lá oportunidades para julgar do Taremi ali no final da primeira parte, assim, muito escandalosa, e lembro que a expulsão do Otávio, não querendo desculpar ou algo do género, mas é assim uma situação qualquer engraçada na extrema direita do Porto e depois na compensação que o quarto não marca e depois é o Otávio expulso, ou o primeiro amarelo, acho que é o primeiro amarelo do Otávio, que é assim estúpido, tinha uma ideia qualquer. Não sei se vocês se lembram. O primeiro amarelo é maldade, mas também não interessa. A partir do momento que tem amarelo não vamos ser sportinguistas. Não pode dar porrada. O que pareceu é que a segunda falta podia evitar dar aquele amarelo, foi um bocado caseiro, enfim, mas tudo bem, mas tudo bem não, implica lixou dois jogos. Tudo mal, porque tal não implica que o Otávio tivesse que ter mais cuidado e até ele até pareceu estar bem recuperado, mas jogou 80 minutos, não é? Depois de estar 2 semanas ou 3 semanas sem jogar. Enfim, nós metemos eu lembro-me, por exemplo, neste jogo, acho que o Galeno joga a titular, mas só dura 60 minutos. Depois até entra o Evanilson outra vez e não sei se chega a lesionar. Mas o Galeno é tal questão, joga a titular, mas não bem fisicamente, não é? Havia ali jogadores, o próprio Uribe também. Não tinha jogado em casa. O próprio Uribe também volta para este jogo. Enfim, foi um jogo mais um jogo importante em que jogamos muito limitado. Foi uma praga este ano e nós vamos nos queixando ao longo do episódio, pelo menos vou-me queixar muito disto, mas é só para dizer que
Estou aqui a tentar arranjar desculpas, não é? É para isso que este episódio serve. Não estou, são factos, porque nós temos que valorizar até os resultados que tivemos nesta segunda volta, porque dadas as circunstâncias foram resultados, para mim, foram resultados muito bons. O grande problema foi a primeira volta. Certo. Lá, mas Vamos, estava a ver que Zaidu foi a opção em vez do Wendel. Não. Acho que havia esta rotatividade. Diz lá. Na Champions jogou quase sempre. eu queria dizer porque eu aqui é um ponto negativo da época para mim. Queria aproveitar, porque o pessoal se calhar já não se recorda, mas no episódio anterior, quando analisamos a primeira volta, o Prata deu aquele primeiro ponto negativo e quase que juntava 2 jogos, não é? Eu tive que chamar a atenção. Eu quero aproveitar este ponto negativo da época porque dá início, e lá está, isto agora é fácil analisar, se numa primeira análise até 1-0 deixa-nos em jogo e é possível, ou pelo menos criar a expectativa que tu aqui no Dragão podias dar a volta. O que é certo é que agora analisas o calendário que foi e tivemos este jogo dá início a um mês terrível. Este jogo é 22 de fevereiro. O facto de Otávio ter sido expulso para gajos como nós, que gostamos muito dele, é claro que para mim ele pode ser aqui um dos, pode ser acusado pela expulsão estúpida, não só pelo próprio pela própria situação da inferioridade numérica que nos coloca em Milão e que tu até podes responsabilizá-lo por teres perdido o jogo. Ok, não invalida que eles mesmo assim 11 contra 11 podiam ter marcado, mas pronto, deixa-nos numa situação mais complicada, mas para além disso ainda nos tira o Otávio da segunda mão, ele próprio retira-se do jogo da segunda mão, ele se levasse amarelo, com o primeiro amarelo não cumpria o jogo, acho eu, portanto ele só não joga por causa da expulsão. Claro que quem não gosta dele, isto era um motivo era um motivo positivo para o Porto, não é? Quem não gosta dele. Isto é uma boca só para um ou dois que ouve o podcast. Ainda há quem não goste dele. E pelos vistos dá. Portanto, isto era uma vantagem. Mas para nós que ainda vamos percebendo de futebol, pronto, é claro que isto foi uma desvantagem para o Porto, mas mesmo assim criava a expectativa. O que é certo é que passado um mês tu hipotecas tudo, praticamente. És eliminado da Champions, perdes com o Gil Vicente e ainda perdes no Braga. Eu acho que isto dá o início ao ciclo, ao pior ciclo possível da segunda volta. O único, até, se calhar diria. O único. E neste mês, pronto, deitas tudo. Eu ia dizer, deitas tudo a perder, não deitas tudo, porque depois, deitas tudo, porque lá está, depois tu ainda crias outra vez aquela ilusão do campeonato, mas não chega, portanto, é aqui que deitas tudo a perder, e é com esta derrota no Porto, em Milão, com esta particularidade que eu não queria deixar de referir, que é o próprio Otávio colocar o Porto em inferioridade numérica e retirar-se do jogo da segunda mão, o que para mim tem uma influência terrível depois também no desfecho da eliminatória e depois que acaba também por ter no desfecho da época. E daí o meu segundo ponto negativo da época. Então, e vais dar dois pontos seguidos. O próximo jogo é então o ponto que o Prata de certeza que escolheu e que eu também escolhi. Tal derrota em casa com o Gil. Exatamente. Vou ler o teu texto para o episódio, para relembrar o que está aqui. Só o título diz ui, que era com essa expressão, porque tu querias escrever ui, VAR, quando vimos ali ir ao VAR, foi o fim do mundo. Fim de semana penoso para o Porto, a ferramenta é nova e há malta que ainda não a sabe utilizar. O protocolo fala muito de lances claros e inequívocos, esquecendo que tal avaliação varia de acordo com o estado de espírito, o nível intelectual, a capacidade de reação aos apertos nos túneis, etc. Só não varia o enorme coração que os jogadores do Porto apresentam em campo. Bem, quase todos. Há que reagir. Ainda temos coisas para ganhar este ano. E de facto dizes aqui muita coisa, porque antes disto tinha acontecido a eliminação do Benfica na taça, porque ainda há bocado ouvimos a questão da nossa vitória em Viseu, e julgo que foi nessa eliminatória. E depois temos a questão de ser um fim de semana em que o jogo passou-se em 2 campos, não é? Houve ali uma situação que tivemos quase a vibrar com o Vizela, a tirar pontos ao Benfica, e depois o jogo em casa com o Gil,
com episódios muito similares, em particular a primeira expulsão do Porto e a não primeira expulsão do Benfica, por exemplo, ou a sinalética de penalti, que no caso do Benfica não aconteceu, e no nosso caso, o lance aparentemente que tinha passado ao lado passou a ser penalti. E com as imagens depois, ok, tudo fica mais fácil. O que é que tens aí de notas para dar como ponto negativo? Não estamos a ouvir, mas deve estar a rasgar forte. Mas basicamente quando fizemos o episódio dissemos logo que tinha sido ali uma marca muito importante. Foi, mas eu não usei não pus aqui o ponto negativo, pus mais não? à frente. Não, pus mais à frente. Pus nesta zona de PIS, estás a ver? Apanha o mês PIS, mas não é exatamente neste jogo. Eu depois justifico porque, mas podia ser perfeitamente lá, mas aqui, pronto, primeiro é a terceira vez na época que temos um resultado negativo a seguir a um jogo da Champions. Terceira vez. Depois quando chegamos à última vez que isto acontece, e estão a adivinhar qual é a última vez, porque também só temos mais um jogo europeu, eu aí faço uma resenha. Portanto, mais uma vez o impacto do jogo Champions, do cansaço, de tudo. Depois trouxemos mais jogadores lesionados, o Galeno e o Evanilson não jogaram. E depois foi um jogo em que é daqueles jogos em que eu acho que não havia maneira nenhuma de nós ganharmos aquele jogo. É que tu ainda chegas a empatar, é inacreditável. Não é isso. Chegas a não empatar há maneira. e 3 segundos e 3 centímetros tirar o empate. Sim, vamos contar a história toda. O Porto entrou bem no jogo, marcou cedo. Tem o 2-0, que é o falhanço do ano. O falhanço do ano é o momento Paulinho César do PP. Hoje em dia os mais modernos acho que lhe chamam momento Brian Ruiz, mas para os verdadeiros é o momento Paulinho César. Verdadeiros barra velhos. Exato, barra velhos. E também é assim, escolhemos um jogador do Porto. E depois o Gil acaba por, como falávamos há pouco, acaba por entrar no jogo um bocadinho ali por aquele eixo do flanco direito deles, o nosso flanco esquerdo. O Vendel teve muita dificuldade em lidar com a dupla é o Zé Carlos e estou-me a esquecer do nome do extremo brasileiro do Gil, que também esteve no Braga. Pronto, pé esquerdo, não interessa. Murilo, certo, muito bem Lamas. E também passou por aí um bocadinho a ausência, porque falhou ali o Galeno. O Galeno normalmente é um jogador que quando é preciso, quando o Conceição chama a atenção, é um jogador que tem aquela capacidade de fechar bem ali o flanco, ajudar o lateral. Até uma característica que ele ganhou com o Carvalhal no Braga. Então, faltou ali o Galeno, e quem estava ali a deitar o olho era o Taremi. Claramente o Taremi não conseguiu fazer as duas coisas. E portanto correu tudo mal a partir daí. Depois correu mal a arbitragem, porque o Tiago Martins, depois de ter sido apertado pelo presidente do Benfica no túnel em Braga, pronto, estava com a mão no gatilho, não é? E chamou para expulsar o João Mário, quando não fazia sentido nenhum expulsar o João Mário. O árbitro em campo não o tinha expulsado, aquilo não era um caso inequívoco, e não pode ser um caso inequívoco. Podia chegar lá o Marcano, enfim, o drible nem sequer é muito para a baliza, mas aí por aí até aceitável. Tem mais questões, claramente. E depois há aquela questão da interpretação, com a qual eu não concordo, de que a mão que dá com a mão que dá na bola é a mão de apoio. Portanto, até no Mundial, num jogo Portugal-Uruguai, houve um entendimento da FIFA ou de alguém, além da arbitragem, do responsável da arbitragem no Mundial, de que aquilo não era falta sequer.
É sem entendimento. Na altura o que aconteceu é que Certo. marcaram o penalti para Portugal, na altura contra o Uruguai, e eles diziam que nem sequer era falta porque aquilo era o braço de apoio. Eu por acaso não concordo nada com essa interpretação, mas espero Sim, que as mas- regras esclareçam que isto não pode ser, quer dizer, um gajo pode jogar com 3 pernas assim, não é? Portanto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas pronto, por uma série de razões aquilo é um lance escandaloso, é um lance decisivo no campeonato. É óbvio que depois nós também cometemos os nossos próprios erros. O Uribe faz um penalti e daí faz expulsar para a segunda expulsão e matou-nos completamente. Aos 3 centímetros do golo do Eustáquio, que na altura nos dava o empate, com menos 2 jogadores. Enfim, ao facto de termos- a juntar aquilo que o Lamas também chamou a atenção e bem, houve uma arbitragem também bastante vantajosa para o Benfica, vamos chamar assim, para o Benfica. O Benfica teve bastante sorte com a arbitragem nesta jornada, no seu jogo e no nosso jogo. E aí que criou-se logo um fosso, tal fosso que nós estávamos a tentar evitar no jogo com o Sporting de 8 pontos, criou-se aqui. Pareceu claramente o adeus ao título. Foi a ideia que deu no final deste jogo. Certo. Ainda por cima nós contratamos um jogador, não é? E o jogador marca-nos um gol. E depois não o deixam marcar o penalti para ele falhar de propósito. Nem isso. Usaram a marcar precisamente esse Murilo. Não queres falar da atualidade, mas nós já fizemos aqui um interregno no fim do campeonato e isso ainda não foi anunciado. Portanto, estás muito seguro que o contrataste, mas... Quando pusermos no ar, se calhar até vai fazer sentido isto. Não, porque ainda vai ser antes de julho. Portanto, pois. E já agora, não querendo falar da atualidade, não é? Mas pronto, mas também falta-nos ter o central do Gil, o que está a jogar no Europeu do Sub-21. Faltou tudo neste jogo. Não apareceu. Esse até jogou, acho que ele faz um bom passe. Ele faz o passe no primeiro gol. Lá para o Zé da Carlos. Para o primeiro, que depois cruza para o Navarro, não é? Exato. Nada correu bem. Tens nada mais fixe. Porque é o teu segundo ponto. Isto aqui, sim, também é o meu, mas mais também precisamente por isso, quando nós pensámos que até podia ser uma jornada para recuperarmos pontos, porque o Benfica e a Vizela estava muito bem, apesar de ser o Tulipa o treinador, isso foi uma das surpresas também, no campeonato, foi o Tulipa até ter assistido muito bem o Álvaro Pacheco e teve ali uma grande fase, para o fim já começou a descer bastante, e o Benfica ia visitá-los numa fase muito boa e acontece precisamente o contrário e com lances muito discutíveis e sim, é isso que depois deixando de ver e é aquilo que o Prata acabou de dizer. Saímos lá com a sensação que foi aqui que perdemos o campeonato. E daí o outro ponto negativo, e com isso esgoto os meus 3 pontos negativos. Eu até queria recuperar aquela situação da estatística do Sporting Porto que estávamos aqui a falar. Nos 6 anos de Conceição, fomos lá 8 vezes, portanto os 6 do campeonato, mais 2 para a taça. Quantas vitórias do Sporting? Eu diria uma. Certo? Vitórias do Porto. Agora já vamos para aí em 3. Certo. Pronto, está feito. 5-3. Sim, mas eu aqui não é um salão de festas, mas pronto. Não. Eu acho que sim. Acho que Conceição o Braga está pior, mas a deslocação ao Braga está pior, mas no geral, antes, no pós-domingos, o Lamas fez bem a recordar. No pós-domingos temos tido muita dificuldade, mesmo em anos incríveis, mesmo Mourinho. Acho que o Mourinho chegou a ganhar lá, se calhar ganhou uma vez. Estávamos lá. Fundamos uma saca. Não, em Alvalade não. Não. Em Alvalade, ok. Sim, não, em Alvalade. Okay. Em Alvalade uma vez damos uma saca, gol do Costinha, acho que foi o Costinha no início. O Vilas Boas não ganhou. O Vítor Pereira acho que não ganhou. Um deles, o Vilas Boas ou o Vítor Pereira não ganhou. Mas já estás a ver, o do Mourinho é o Alvalade antigo. E o primeiro jogo do Mourinho no Alvalade moderno é o 1 com a história da camisola do Rui Jorge. Certo. Ou seja, já não ganhamos no novo estádio. Olha, eu sei que não, mas esta vai ter que ser, meu. Eu sei que não era para pôr a atualidade, mas pronto. Foi. No dia em que estávamos a gravar, acabo de pôr esta notícia, Stefano Molo acabou de falecer, ou faleceu, algo desse género, a notícia mesmo de agora. E fica aí esta data, porque a notícia não é muito velho, pá. E não é muito velho. Nós agora olhamos para estas idades e já pensamos, não estamos muito longe.
Fica 57 essa anos. nota. Lembro deste jogo que está aqui, que nós estamos a ver, vocês obviamente que não. Mas um Porto Benfica decidido com um penalti dele, choveu torrencialmente o jogo todo e o 0-0 de facto não está a grande pistola. Choveu torrencialmente, eu lembro de estar mesmo na parte de baixo com várias sacas a cobrir, ou seja, já sem guarda-chuva, embora na altura pudesse entrar guarda-chuvas, e foi um jogo todo a chover e ganhamos 1-0 com um gol de mão de penalti. Pronto, fica aí essa nota de rodapé. E podemos prosseguir para o próximo jogo. O de Mol, que jogou no Porto e no Braga, precisamente. Vamos então continuar. Voltando então aqui à resenha, depois deste jogo que o Prata acabou por definir como decisivo, mas que não colocou nos seus pontos piores da época, vamos então ao próximo jogo, que foi em Chaves, e o regresso de Namazo a brilhar em terras transmontanas, depois já o ter feito na Taça da Liga. Também um bom gol do Otávio, que olhando para as nossas imagens, e pronto, era jogo a jogo a partir de agora, depois daquele momento. Alguma nota aí, Prata? Sim, é o terceiro gol do Namazo em Chaves, nesta época. E o 11 houve, depois do jogo com o Gil Vicente, houve mais uma, tal como aconteceu depois do jogo com o Rio Ave, mais uma revolução no 11. Entrou Rodrigo Conceição, Franco, Namazo e Martínez, titulares. No banco, Taremi, surpreendeu um bocado. Mas a verdade é que o golo do Namazo apareceu na primeira parte, ainda relativamente cedo, o que ajudou a tranquilizar um bocadinho a equipa, e acabou por ser uma vitória relativamente segura. Vamos passar para a seguinte, que também é uma vitória, esta por 3-2 contra o Estoril. Temos aqui nas imagens no Dragão, as tais vitórias que começaram a ser muito apertadas no Dragão e que vão ser assim até a final da época. E aqui o que surpreende é que repetimos o 11 e outra vez Taremi no banco, e Taremi que vai acabar por decidir este jogo. Certo, mas vinha aí o jogo da Champions e havia necessidade de carregar ali energia até ao máximo. Sim, mas foi mais um jogo sem Taremi, sem Evanilson, sem Galeano. Sim, foi um jogo bastante limitado, digamos assim, mais uma vez. Apesar de tudo, o Estoril foi entrando no jogo muito por causa de uma eficácia um bocado fora de lugar, eles até alguma sorte nos golos enfim, foi um jogo atribulado por causa disso, porque cada vez que o Estoril ia lá à frente marcava e foi causando alguma intranquilidade e eu julgo que é este o jogo, não sei se é este o jogo em que se lesiona o Pepe e depois já só volta no jogo com o Benfica. Eu acho que é este. Acho que é este. Não sei se não se lesiona, mas de facto não vai jogar contra o Inter. E PIS, aqui temos outra vez um ponto dando continuidade àquele teu período, então a eliminação a efetivar-se neste empate contra o Inter em casa, em que estávamos muito desfalcados, principalmente sem Pepe e Otávio, com uns minutos finais e eletrizantes. Tens aí por nós para abordar desta... É isso, tu disseste tudo, acho que foi ali um jogo, lá está, que o Inter depois acabou por mostrar isso mesmo, uma equipa que defendeu sempre muito bem, mas que mesmo assim levou com um Porto muito incisivo, uns queixaram-se de ter sido muito tarde. Eu acho que o Wilson não entrou por uma manifesta infelicidade, portanto acho que abordámos bem o jogo, acho que não entramos no desespero, acho que não havia necessidade de entrar também no desespero, nós também tínhamos de estar equilibrados defensivamente, eles também criaram algumas situações de perigo, mas lá está, deixa um amargo muito grande de boca, porque de facto na altura parecemos claramente um Inter ao nosso alcance, pelo jogo que nós fizemos em Milão, pelas oportunidades que tivemos aqui no Dragão e pronto, foi mais ali um soco no estômago que tivemos que levar, porque de facto quando já tínhamos também o campeonato assim naquela fase,
já com uma miragem, víamos aqui a Champions uma salvação, não é? E foi uma pena a forma como também fomos eliminados aqui neste jogo dos oitavos. Principalmente aqueles minutos finais, não é? Que nos deixa sair dali do estádio, pá, com uma grande azia. Estavas a dizer do Pep. O Pep ainda joga o jogo todo, agora o Estoril, portanto, não sei se é mesmo no 11 que nos surpreendemos. Se calhar foi já, mas eu confundi, as minhas notas estavam trocadas. Quem se lesionou mesmo durante o jogo foi o João Mário. E assim só voltou com o Benfica, fez uns minutos e não voltou mais. E o Pep também se lesionou no final deste jogo, apareceu como dado como lesionado, provavelmente já antes do jogo com o Inter foi surpresa de o Pep não jogar. E também só voltou a jogar no jogo com o Benfica. Portanto, Pep, João Mário a adicionar aos que já vinham, mas neste jogo era a perspectiva antes do jogo, mas neste jogo Galeno e Evan Nilsson voltaram. Portanto, aqui 2 postaleiros, voltam outros 2, enfim, foi um corrupio nesta altura. Pronto, só aqui a única coisa que eu diria é que o Conceição foi um bocado conservador na substituição do Otávio, que estava castigado, não lesionado. Jogou com o Uribe, Gruitch e Eustáquio, e isso notou-se que faltou alguma coisa ao Porto, sobretudo na primeira parte. A partir do momento que ele foi lançando mais armas ofensivas, o jogo foi correndo um bocadinho melhor, mas foi um jogo que tivemos sempre muito longe de criar perigo. Só nos minutos finais é que conseguimos verdadeiramente criar perigo, e aí foi mesmo um corrupio. Foram vários lances que foi então aqueles minutos de compensação foram mesmo um sufoco. Mas lá estava a ideia que mesmo que marcasses, estavas com a equipa por arames, não é? Jogadores a jogar lesionados e não sei o quê, e eu escolhi este jogo sim como ponto, o último ponto negativo da época. Ia ser o a seguir. Não, foi este porque eu acho que o a seguir acontece por causa deste, porque por causa do trauma que foi esta eliminação, esta própria gestão de médica do plantel foi sempre toda muito, muito focada, concentrada nestes 2 jogos com o Inter, ou seja, dá a ideia que nós negligenciamos um bocadinho o campeonato para tentar ter os gajos prontos para estes 2 jogos, e a verdade é que fomos eliminados na mesma, e isso claramente foi um rude golpe na equipa. Eu senti que nós demos tudo para passar esta eliminatória, achamos que éramos capazes de passar o Inter, e eu acho que era possível. Acho que demonstramos nas duas mãos que era possível termos passado. Demos tudo para passar esta eliminatória e não conseguimos passar, e foi um bocado, acho que foi uma grande desilusão para nós, e acho que o próprio plantel ficou abalado de tal forma que a seguir voltou a perder pontos logo a seguir este jogo. E é um último jogo de um ciclo, porque depois entram a pausa das seleções e vamos para esse ciclo com esse empate na pedreira, ou seja, com mais 2 pontos perdidos, e pronto, e fomos de férias, digamos assim, em termos futebolísticos, não é? Com uma paragem de 15 dias completamente quase ir lá nos píncaros, porque estava difícil de dar a volta e estava a ficar bem vincado como é que seria o final da época, fixe. Já... Eu aí notei a ideia que eu tenho do jogo é que estávamos muito cansados, muito fisicamente estávamos estourados, pareceu-me, mas mesmo assim há uma oportunidade escandalosa do Evan Nilsson, creio eu, se não me falha a memória. Opa, Jesus, uma oportunidade escandalosa para ganharmos o jogo. Mas sim, acho que foi um jogo, a ideia que eu tenho, foi um jogo ali, em que, lá está, que estávamos muito mal, pareceu-me que estávamos muito mal fisicamente, pelo menos foi aquilo que deu, um jogo muito lento, sem grandes oportunidades, muito fechado das equipas, sem nenhuma cria grande perigo, completamente maniatadas uma na outra, e chegas ao fim
Apesar de eles também depois também tiveram uma grande oportunidade no fim, eu creio que pelo Pizzi ou o género, porque decidiu mal, o que se passou quando podia ter chutado, ou assim no género. O que é certo é que antes a grande oportunidade foi do Porto, pá. E aí sim foi um desespero. Mas pronto, eu nessa fase, eu disse sincero, como eu tenho aquele estilo chorão e cagão, o facto de não termos perdido, aí o Prata se está mais atento à classificação, eu acho que se tivéssemos perdido eles podiam passar à nossa frente. E foi da forma que assim ainda conseguimos manter alguma certa vantagem pontual e também no confronto direto. Aí também ia ser difícil perdermos porque só tínhamos goleado na primeira volta. Mas deu-nos pelo menos esse conforto e eu ainda acho que na altura ainda cheguei a pensar, olha, nem se perdeu tudo porque de facto conseguiste manter o segundo lugar. Muito bem. Exatamente, eu tenho aqui essa nota, de facto preocupou um bocadinho no final desse jogo. O Conceição partiu muito o jogo e deu oportunidades de um lado e de outro, e isso preocupou-me. Já sabem que nós aqui, pelo menos eu, mas acho que todos nós criticamos muito quando se larga ao volante e deixa o acidente acontecer, que seja o que Deus quiser, não é? Para quem acredita. E acho que foi o que aconteceu e podíamos ter perdido e aí o Braga passava para a frente. Assim o Benfica ficou a 10 pontos. Só acaba aqui aquela minha estatística recorrente dos jogos em que perdemos pontos a seguir a um jogo de Champions. Este foi o quarto jogo em que perdemos jogos. Perdemos pontos. Perdemos pontos a seguir, mas não, nunca mais. Exatamente. A partir daqui não voltamos a perder pontos, porque também não houve mais Champions. Na segunda volta só perdemos pontos a seguir a jogos de Champions. Perdemos jogos. Só perdeste em 2 jogos, não foi? Só perdeste pontos em 2 jogos na segunda volta. Exatamente. Perdemos pontos em 7 jogos no campeonato, 4 deles a seguir a jogos de Champions. Portanto, mais de 50%. Acho que se calhar tu estás-me a dizer então que se calhar o melhor era nem estarmos na Champions, não é? É isso. É a lição do Sporting com o Lance, logo nem chama. Exatamente, o Sporting do Amorim. A lição do Sporting do Amorim. Não, acho que nós temos que ter, acho que se nós tivéssemos um bocadinho mais de... Acho que a conjugação dos Champions com as dificuldades físicas que tivemos no plantel foram demasiado. Ainda assim fizemos muito, mas nestes ciclos foi demasiado. E acho que pronto, acho que é assim, eles são humanos e acho que ninguém se vai lembrar disto na história deste campeonato. O que vão lembrar é houve um campeão e houve uma equipa que ficou a 2 pontos e fez um campeonato jeitoso, só ficou a 2 pontos, apesar de tudo fez 85 pontos, acho que foi isso que nós fizemos, não é? Não é mau, mas eu acho que de facto este deveria ser um campeonato em que cheirou pouco ao que ele foi, que foi claramente um campeonato perdido no início. Nós ficamos com esta noção porque nos aproximamos já muito perto do final, mas pode haver quem pense que não, o Benfica geriu a sua vantagem. Não, porque nós mesmo assim ainda fomos aproximando. A história deste campeonato das vantagens foi altos e baixos, não é? E acho que aqui os jogos com o Inter e as lesões acabaram por deitar a perder o que seria uma recuperação épica. É a ideia com que eu fico. Vamos então agora se calhar acelerar um bocadinho mais aqui para a parte final do campeonato, os tais jogos sofridinhos, mas que ganhamos. Lá está, depois desta pausa das seleções ganhamos todos os jogos, seríamos campeões se começasse a partir daqui, mas não, já tinha começado o campeonato. Temos então uma vitória em casa com o Portimonense, na retoma do campeonato, 1-0, gol de Fábio Cardoso. Eu não sei se têm notas aqui, porque depois vem então o momento positivo para mim, um dos destaques, que foi uma das vitórias mais saborosas da época, que é então a vitória na Luz por 2-1, e pela forma como foi, pela superioridade que demonstramos, por termos começado o jogo a perder, por aparentemente estarmos ali já para eles fazerem festa, mas mostramos uma personalidade incrível durante o jogo todo, e mesmo neste jogo fomos bastante prejudicados pela arbitragem. Prova disso
não falando do jogo todo, etc., mas só o tal lance em que os pitões do Otamendi vão contra a perna do Zaidu, poderia ter sido decisivo no jogo, poderia ter sido decisivo no campeonato, na possível vitória por 3-1, no gol-averagem perante o Benfica, e era mais uma vantagem de termos em caso de igualdade. Portanto, pronto, mas essencialmente a forma como ganhamos, isso foi fantástico. Ainda há dias, e não estou a falar da atualidade, lia-se uma notícia de os benfiquistas estarem não sei como é que se chama aquilo, moção na Assembleia Geral, de atitude diferente nos jogos contra o Porto, algo deste género. Foi muito saboroso. Não fomos campeões, etc., mas esta vitória foi muito boa. Pixe, queres acrescentar aqui algo? É precisamente isso, também é um dos meus momentos, precisamente por isso, não é? Quando, mais uma vez, quando parece que o Benfica todo empolgado, com tudo a favor deles, Começar a ganhar. Começar a ganhar, eu até aqui podia dar o destaque Autogolo. positivo. Sim, o autogolo, sim. Aqui a parte negativa, da mesma forma que eu dei o ponto negativo, porque depois atravessou aquela fase mais complicada do Porto, aqui foi o Porto que conseguiu proporcionar ao Benfica uma fase negativa na época, que acabou também na eliminação da Liga dos Campeões, porque eles estavam com uma confiança brutal, e este jogo acho que acabou por esvaziar por completo o balão da confiança do Benfica. Perceberam que de facto eram uma equipa, eu não digo banal, pronto, é uma boa equipa, mas que o Porto fez deles o que já tinha feito outras equipas do Benfica, chegar ao Estado da Luz, o Benfica a ganhar num momento de grande empolgamento e conseguir dar aquela demonstração de força, de caráter, é de deitar abaixo qualquer um, não é? E eu acho que eles nem se assustaram tanto pela diferença pontual. Eu sei que deixaram estar a 13 durante o jogo e depois passou para 7, mas não deixa de ser uma vantagem muito confortável. O que é certo é que tremeram, não é? Tremeram, ficaram a pensar, afinal não somos assim tão bons, o Porto continua a vir aqui e a dar festival. E acho que isso depois ajudou também aquela tremideira toda. Tenho a certeza que ajudou a tremideira ao ponto de serem eliminados da Champions, quando eles já pensavam que iam chegar às meias finais, algo assim do género. E lá está, depois a derrota também em Chaves também ajudou e a criar-nos a tal ilusão até ao final da época. Portanto, este sem dúvida também para mim, por tudo aquilo que significou um dos grandes momentos da época, do Porto. Só para concluir, também meteste lá o momento? Meti o meu segundo momento positivo preferido da época. Só dar uma pequena nota das minhas notas. A única coisa que vocês não falaram foi o regresso de Pepe e o Manafá, que já vem a titular do jogo anterior, mas foi titular neste jogo, que foi uma grande surpresa. Importante no primeiro gol. Sim, e pronto, ele acaba por marcar o seu cunho na época do Porto, o que não parecia possível no início da época. Mas eu acho, eu se calhar vou um bocadinho mais longe do que vocês, além de ser pronto, fizemos o habitual, o statement habitual na Luz, o salão de festas, não sei o quê. Acho que já falamos sobre isso aqui, a comunicação social e os benfiquistas estavam a fazer desde o Benfica capaz de marcar uma era. Já sabemos como eles são exagerados, não é? Isso faz parte de uma das suas forças e também de uma das suas fraquezas, como clube. Não é? Exageram muito para cima e também exageram muito na depressão. Pronto, é de extremos. Mas esta história de um Benfica que marca uma era acabou, morreu nesse jogo. E além disso, é um jogo que virou o campeonato de um passeio para uma perseguição. E a maneira como nós conseguimos manter a partir daí o campeonato como uma perseguição até ao final, lança o próximo campeonato em moldes completamente diferentes. Porque já sabemos que este defeso vai mudar muito, sobretudo
o Porto temos sempre muito medo do que são os defesos. Conceição fica, Conceição vai, os jogadores todos vão, os jogadores todos vêm, os jogadores todos vão e não vem nenhum de jeito, caralho. Esse tipo de coisas pode acontecer ao Porto, mas pá, apresentando-se um Porto competitivo no próximo ano, o próximo campeonato é lançado de uma maneira completamente diferente do que seria lançado se nós não tivéssemos ganho este jogo, se não tivéssemos feito uma perseguição final. Portanto, este jogo mudou, é claramente o melhor jogo da época nesse sentido. Não nos deu nenhum título, mas mudou muito, se calhar até a próxima época. E sim, é de facto esse momento importante. Vamos então se calhar agora ler um bocadinho mais rápido estes últimos jogos, mas vendo as vossas notas. Temos então depois dessa vitória na Luz, uma vitória em casa contra o Santa Clara, um bocadinho sofrida, mas o mais importante foi a vitória, 2-1, ao mesmo tempo que o Benfica perdia pontos em Chaves, um jogo em que vibramos mais com o gol dos Chaves no Dragão do que propriamente com o jogo em si. Eu convencido que íamos dar 5-0 para recuperar o goal difference. Mas não. De um momento para o outro passamos a 4 pontos de diferença. Depois temos a vitória em Passos Ferreira por 2-0 e já paro para pôr aí as notas e se calhar paro porque o próximo jogo já é taça. Pronto, temos estas duas vitórias, Prata, não sei se tens aí então anotações, Santa Clara 2-1 e 2-0 em Passos. Alguma nota? Sim, em passos só a nota para o meio campo, para a dupla de meio campo formada por Uribe e Otávio, que não foi muito vulgar ao longo do campeonato, que é uma coisa que às vezes a gente pede, tipo, não há Vitinha, pá, se calhar mais vezes o Otávio ali se calhar davam mais Vitinha. Não chegamos a falar nisso nesta resenha, mas pronto, isso aconteceu nesse jogo, o que, pronto, acabou por ser um jogo relativamente tranquilo, apesar de termos marcado já só na segunda parte, jogo. Eu acho que a expulsão de um gajo de Passos Ferreira acaba por ajudar muito. Tem uma ideia desse género? No final da primeira parte. No final da primeira parte, é isso. Ainda no final da primeira parte. Depois vem então a eliminatória da taça, que nos ia dar acesso à final no Jamor, em que começamos com uma vitória por 2-1 no campo do Famalicão e parecia completamente controlado porque era uma vitória em casa do adversário, depois apenas tínhamos que recebê-los para carimbar a passagem, mas essa segunda parte da história vamos falá-la mais aqui para a frente. Queres acrescentar aqui alguma coisa? Prata ou Piche? Relativamente à vitória. Continuamos então com as vitórias caseiras para o campeonato, caseiras, tremidas, por muito pouco 5, como a Prata costuma dizer. Agora foi 1-0 no Derby da Invicta, André Franco a sacar o penalti e mais uma vitória que foi muito sofrida. A Boa Vista criou ali alguns calafrios. Aqui o jogo é marcado pelos últimos minutos com -1 pela expulsão do Marcano, não é? Foi um sofrimento e já agora pela estreia da minha filha no Dragão. No Dragão. E é metade do nosso episódio deste jogo, é falar se Marcano devia ou não agarrar o homem, se fez ou se não fez bem. Depois desse jogo temos então o Porto Famalicão para a taça, no Dragão, jogo em que o Famalicão tinha feito descansar os jogadores em Alvalade para o campeonato e vinha com a corda toda para o Dragão. Jogo emotivo até à última instância, uma vez que perdemos o jogo nos 90 minutos, com o Famalicão a vencer por 2-1, e depois no prolongamento, quando já estávamos a chegar aos penaltis, há então um golão de Otávio, que mete o Porto na final, é um momento vibrante no Dragão. E pronto, foi a consumação da passagem à final. Prata, tens notas sobre esta vitória? Poucas, além da parte emocional. Não, a história de nós, a época já ia longa, equipa cansada e não sei o que, ter mais um prolongamento foi horrível nesta altura. E depois a história do Pepe ter sido ou não insultado de macaco, caralho.
Portanto, isso é neste jogo. Não. Portanto, também há essa particularidade que nunca mais ninguém falou disso. Mas pronto, é engraçado. Certo. Nem veio à tona com a cena do Vinícius. Certo. Mas pronto. Depois temos então uma vitória no Arouca, mini pressão, porque eu não sei se eles já tinham jogado contra o Benfica ou se contra o Sporting, neste caso seria no jogo anterior. Não, aqui é a história do o Benfica já tinha ganho ao Braga em casa, era quase a última esperança, a nossa última esperança do Benfica perder os pontos, ou seja, este jogo em conjunto com o jogo com o Sporting, eles perderem os pontos suficientes. Portanto, aqui já fomos para este jogo com a moral um bocado em baixo e acabou por se ganhar com mais um gol do Marcano, foi o 7º da época do Marcano. Incrível. Certo, e vitória difícil, mas a aparecer na segunda parte. Depois, mais uma vitória em casa, mais uma vitória por números reduzidos, 2-1, e ali com uma parte final também muito, muito emotiva, com Verão a entrar e a ser preponderante também, Verão O melhor título da crónica da época. Certo, sem dúvida. O único não feito pelo Prata, Joego de la Oca. Tinha que ser o mais azeiteiro, mas eu gostei, atenção, eu gosto de títulos de episódios azeiteiros, eu próprio tento aplicar bastante, mas aqui há uma particularidade que é o intervalo, o Benfica era campeão. Certo. Ao intervalo, sim, foi ali uma pressão engraçada no Dragão. E para lá está, é um título engraçado, mas só para o pessoal da nossa idade, não é? Porque esse é que viu na TV após adolescentes dos anos 90. Tal como tu escreveste na crónica. Isto evitou muito, ao intervalo, evitou muito os rodapés da CMTV. Certo. Poderia ser. Depois temos então a vitória no penúltimo jogo, onde as coisas já estavam mais ou menos decididas, não é? Em Famalicão, um jogo aparentemente foi um jogo muito aberto. Jogo de final da época, as coisas já mais ou menos decididas, é essa a noção que fica desse jogo. Tivemos ali um penalti, tivemos vários penaltis, é o póquer do Taremi. Eu lembro-me do Ivo queixar-se, do Ivo Rodrigues queixar-se um bocado da arbitragem, são 3 penaltis, isso aqui, se eles dessem menos porrada, jogassem de outra maneira, se calhar havia menos penaltis, não é? Portanto, o Famalicão ficou com os outros jogos atravessados e jogou com tudo e se aproveitou, na área para o ano esse já não se queixa, certeza. Esse não, esse já arranjou. Estou muitos a arranjar uma reforma dourada, isto está a ser o fim do mundo este defesa. Mas claramente o póquer do Taremi é o que marca este jogo, ainda por cima 3 gols de penalti. E a ultrapassagem póquer e hat-trick de penaltis. Certo, e a ultrapassagem ao Gonçalo Ramos no melhor marcador e praticamente assegurar esse título. Último jogo do campeonato, ainda com aquela atitude de que nós vamos lá e começamos a marcar gols e buscar a baliza. Chegamos aos 3, porque o Benfica também foi marcando e inevitavelmente isso passou lá para dentro, mas uma atitude inicial interessante do Porto, uma boa vitória para fecho de campeonato, gorda, que também começou aí com uma expulsão que nos ajudou bastante. A expulsão aos 2 minutos ajudou, mas foi a única vitória. Nem sei se chegou tanto. Exato, foi a única vitória segura em casa na segunda volta. Tudo o resto foi todos os jogos, se forem ver todos os jogos, há aí uns 2-0 que foi o segundo gol surge perto do final, foi sempre um sofrimento este ano na segunda volta do Dragão, que foi incrível. A única exceção foi este jogo e o Pires nem se lembra dele. Olha, mas por falar em jogos que o Pires não se lembra, vamos então finalizar com esse mais um ponto positivo, pelo menos na minha análise. Nos 3 pontos, ou seja, a vitória do Sporting, para a Taça da Liga, a vitória contra o Benfica, falava neste episódio, e então agora a vitória contra o Braga para a Taça, o título número 84, passamos a ser a equipa com mais títulos oficiais em Portugal.
E pronto, este ainda está fresquinho, falamos há pouco tempo, foi uma vitória muito saborosa, um jogo muito bem conseguido, um gol do Otávio a fechar, e são as minhas notas. Vocês, o que é que têm a falar do jogo? O Vendel é Daquilo que já jogo? viram na televisão? Ok. sim. O Vendel é parvo, acho que foi uma exibição categórica, talvez das poucas exibições categóricas desta segunda volta. Sim, diz, Prato. Pensei que ia acabar. Não, e surgiu na altura certa para fechar mais um título, pá, e eu esqueci-me de dizer no jogo com o Guimarães que realmente ajudou a fechar a segunda volta só a perdermos 5 pontos, que é incrível, é uma segunda volta incrível a que fizemos e ajudou a fecharmos o campeonato com 85 pontos, que também é uma pontuação que normalmente dá para ser campeão. E não deu, enfim. 84 títulos, diz. Pensei que ia passar para o piso. Não, eu vou só terminar, porque também isto já vai longo, mas bem, vamos concluir a época. Foi uma boa época? Não. Não. Mas ainda assim ainda foi interessante. Mas não foi uma boa época, e toda a gente sabe porquê. Mas ainda assim foi bastante interessante e acho que a equipa deu tudo e acho que não podemos não temos de estar orgulhosos da equipa e do que foi feito, mas foi uma boa época? Não. Certo, acho que todos sabemos isso. Fixe. Notas finais. Eu acho que esta bandeira é um espetáculo e tal. A bandeira dos 84 títulos, o clube com mais títulos oficiais, mas vai ficar desatualizada em agosto, independentemente do resultado. Ou nós ganhamos e passa a ser 85, ou então perdemos e deixamos de ser o clube com mais títulos oficiais, pelo menos vamos ter a companhia, não é, de outro clube. Portanto, isto já sabemos que vai ficar aqui desatualizado. Mas é um bom pormenor. Ainda se podem inventar taças também. Sim, mas estamos aqui a ensinar esta questão dos 84 títulos, depois isto é muito engraçado, que isto aqui depois é para quem essa guerra nas redes sociais, pá, se outra taça conta, se a taça não conta, e aquilo que o Prata estava a dizer, opa, nós para esta contagem dos 84 títulos foi importantíssimo ganhar 3 em 4, não é? Mas o Prata acabou de dizer que preferia um único título, o campeão, e perder as outras 3 se calhar para o Benfica e deixávamos ter este título dos 84. Portanto, isto é tudo muito subjetivo. Agora dá-nos jeito de ser aqui o clube com mais títulos oficiais, mas o que realmente queríamos era ser campeão. Portanto, isto é para onde dar mais jeito. E o que importa, olha, relativamente ao João Amor, valeu também pelo piquenique. Muito bem. E está feita a época, mas ainda vamos ter mais rescaldos com isto. Esta época, como o Prata estava aqui a concluir bem, não foi positiva, porque faltou-nos o perfeito, mas os moços esforçaram-se, trouxeram bastante taças cá para casa. E claro que nós ficamos gratificados, agora ia dizer uma palavra qualquer estúpida, mas é uma gratidão muito grande pela entrega dos gajos, sempre até à última. Eu acho que é isso que fica desta época. Mas Prata, queres avançar aí o que é que nós vamos falar nos próximos episódios, ainda de rescaldo desta época? Sim, há o dos galardoados, que é o próximo, e se quiserem ir pensando, depois se calhar o Lamas vai lançar depois no Twitter para vocês responderem, como no ano passado, acho que fizemos assim, e assim depois nós lemos os vossos contributos. Neste caso as categorias é o melhor golo, a revelação, a desilusão, o melhor jogador e depois 2 categorias de mercado, uma para entradas prioritárias e outra para saídas prioritárias, digamos assim. E vamos gravar, colocar à disposição antes do final de junho? Vai depender das férias. Acho que não. É isso. Vai depender das férias do PIS. Eu já despachei as minhas. O único que trabalha a sério é o Lamas. E na casa, só uma coisa, no caso das entradas, é óbvio que não estou à espera que vocês tenham conhecimentos de futebol manager e da segunda divisão brasileira. Podem simplesmente dizer, acho que temos que ter um defesa esquerdo de jeito.
não é? Só para dar assim uma ideia que passa pela cabeça de toda a gente, não é? É por aí. É por aí. Mas pronto, vão pensando no assunto e depois o Lamas lança no Twitter para vocês participarem. E pronto, acho que é isso. Vou pensando no assunto enquanto ouvem estes episódios longos de rescaldo. E se queres dar aí uma nota de despedida? Encerramento. Não, tranquilo. Está feito, não é? Não, é isso. Aquilo que eu estava a dizer também, para não alongar muito mais. Pá, ter muitos títulos é bom, opa, só que uns são mais importantes que outros, não é? E lá está. Eu às vezes ponho-me a pensar, se nós tivéssemos sido campeões e o Benfica tivesse ganho todas as outras competições, as 3 que nós ganhamos, não estou a falar de competições internacionais, as 3, opa, olha que eu ficava também aqui um bocadinho moído. É claro que eu ficava contente por sermos campeões, mas ficava aqui um bocadinho moído. E pronto, pá, e acho que foi aquilo que nós conseguimos fazer, foi ali moer-lhes ali um bocadinho a paciência. Somos uma verdadeira pain in the ass para eles, porque fica sempre esta coisinha, não é? Ok, são campeões, mas nós, quer dizer, em todas as outras competições acabamos por vencer. É o que é, eu acho que nesse aspecto concordo com o Prata, não foi uma boa época porque temos que atingir sempre o objetivo principal e o principal é sempre ser campeão, independentemente do que aconteça nas outras competições. É claro que se estivermos a falar das competições internacionais, se nós ganhamos a Champions, pá, eu aí se calhar até abdico, sermos campeões. Se calhar aí até consigo abdicar. Mas como não é o caso e nem se vai proporcionar isso, nos próximos tempos, temos mesmo que ser campeões no próximo ano. Estavas a mandar uns refrescos, Prata, sem microfone. Mas também não era nada importante. Um abraço. Um abraço. Até para a semana. Seja lá o que isso for. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo, toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.